O primeiro assunto do programa é streaming. Mas antes da gente começar a nossa conversa, eu queria só mostrar um meme que traduz bem o nosso sentimento hoje em dia em relação às plataformas de streaming. Olha só essa frase: trabalhar para pagar os 20 serviços de streaming que eu não consigo assistir porque eu tô trabalhando. É bem isso mesmo. Inclusive, o que a nossa produção fez? Eles pegaram os principais streamings que a gente tem aqui no Brasil e fizeram essa conta aí que você vai ver na tela. Para você assinar os 9 principais streamings, você paga no total R$180 ali em média. E aí, para ter ideia, para trazer um pouco para a realidade, né, da galera que tá aí na correria, trabalhando para pagar o serviço de streaming, olha só, esse valor paga 40 passagens de metrô em São Paulo, ou seja, dá para ir e voltar do trabalho ali o mês inteiro se você não trabalhar no final de semana. E sim, é muito complicado, a gente está falando de um valor muito alto. E aí, por que a gente está falando sobre isso? Por causa de uma pesquisa que saiu lá nos Estados Unidos. Essa pesquisa chegou pra gente e aí fez a gente se interessar por essa discussão. O que eles fizeram? Eles conversaram com quase 2.500 pessoas ali entre 18 e 54 anos, ou seja, a galera ali consumidora mesmo. E aí eles viram quais são as principais plataformas de streaming que as pessoas mais gostam, qual que é a avaliação que elas têm. É uma pesquisa de satisfação mesmo ali nos Estados Unidos. E aqui no telão a gente tem, olha lá, Netflix em primeiro lugar, a gente está falando de 2021, a pesquisa mais atual de 2022, então se você tiver que manter só um serviço de streaming, qual seria? Já caiu ali, HBO Max, Hulu, que tem lá nos Estados Unidos, Disney Plus e Amazon. E o que é interessante, quando a gente fala sobre a Netflix, que a gente sabe que é a principal plataforma de streaming, ficou em último lugar em termos de custo-benefício. A gente sabe que a Netflix aumentou o preço recentemente, mas ficou em primeiro lugar se fosse preciso escolher então só um serviço. 31% dos entrevistados disseram que se pudessem manter só uma assinatura, seria da Netflix. Vamos continuar conversando sobre isso, entender um pouquinho sobre esse comportamento de consumo, né, que as pessoas têm agora recentemente com relação ao streaming, com a Marina Roali. Ela é head de pesquisa do grupo Consumoteca, ela está aqui com a gente. Marina estava acompanhando eu falando aqui sobre a pesquisa. Marina, é muito interessante, né? Porque a gente está falando de um comportamento que não é absoluto, né? Cada pessoa tem ali a preferência e tal. Então, como você pode interpretar essa decisão de compra das pessoas? Por exemplo, o caso da Netflix é muito curioso, né? Em custo-benefício fica em último lugar, mas as pessoas não abrem mão de assinar a Netflix. Pois é, Mari. Tem pesquisa que quando a gente olha assim, parece até que é um pouco contraditório. Mas quando a gente vai pesquisando a fundo e entra ali na cabeça do consumidor, a gente consegue trazer outras camadas de leitura e tem 3 fatores aqui que a gente pode ressaltar que nos ajudam a entender melhor esse dado. O primeiro é o tal do pioneirismo que a Netflix teve na nossa vida, né? Sempre que a gente vai fazer pesquisa sobre comportamento, quando a gente vai falar de plataforma de streaming, as pessoas se lembram a primeira vez que ouviram falar da Netflix, porque ela teve esse pioneirismo de apresentar pra gente essa categoria, né? De mostrar pra gente, olha, você não precisa do DVD mais, a gente pode consumir conteúdo de outra maneira, tem toda uma revolução da indústria do entretenimento. Então ela chega na frente, né? Ela tem esse lugar de vanguarda e tem um sentimento afetivo com o consumidor. O segundo é o fator experiência do usuário. Quando a gente conversa aí com os consumidores, embora tenha um monte de concorrente investindo pesado em séries cada vez mais profissionais, com elenco, com roteiro caprichado, quando a gente fala em experiências, o que é a experiência do consumidor? É aquele zap, né? É você abrir e procurar ali, o que eu vou ver agora? Né? E todo mundo fala que a Netflix ela ainda é maravilhosa nesse lugar de quando eu não sei o que eu vou ver, eu fico ali zapeando. Não é à toa que as pessoas às vezes falam, eu hoje estou num mood Netflix, né? Eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar em casa vendo Netflix. Às vezes nem é de fato Netflix, mas você já batizou esse momento, né? Já é sinônimo de um momento especial ali do seu dia. E se a gente somar esse pioneirismo aí com toda essa experiência de usuário, a gente entende o trunfo maior que a Netflix tem hoje, que é o tal do poder de comunidade. Né? O que é isso? Quando a gente fala em indústria do entretenimento, não é só o gosto individual que importa, né? Que é só qual série que me satisfaz, qual série ou qual filme me interessa ali do meu tipo de gosto pessoal. Não, tem também aquele fator de querer participar do burburinho, sabe? Querer estar nas conversas. E o conteúdo da Netflix, ele tem um grande alcance, ele hoje chega nas massas.
e ele pauta muito debate, né? Não é à toa que a gente às vezes abre Twitter e tá ali no Trending Topics o comentário Nossa, de algum conteúdo da Netflix. Você chega na firma na segunda-feira e o papo é uma série nova, é um filme todo novo que tá ali, todo mundo quer comentar, você não quer ficar de fora. Não, é Então, bem isso mesmo. A gente aqui, por exemplo, só tá falando de Stranger Things nas últimas semanas, mas eu até queria trazer outra questão aqui, que é justamente a questão do valor, né, Marina? Porque a gente tá falando de um país, do Brasil, que muitas pessoas estão preocupadas com a sobrevivência antes de qualquer coisa. Então, quando a gente fala dessas plataformas de streaming, o valor ali das principais, se você assinar todas, chegando a quase R$200, é uma mudança de comportamento de consumo no sentido de você consumir entretenimento mesmo, muito interessante, né? Porque eu, por exemplo, tenho um perfil de comportamento que é aquilo que você falou, né? Por exemplo, eu assistia Friends mudou de plataforma, eu fui lá, assinei HBO Max, e aí você acaba caminhando entre as plataformas. Mas é uma discussão muito complexa quando a gente fala de Brasil, né? As pessoas achavam que, a princípio, o streaming liberaria elas daquela TV a cabo, que era um custo extra ali na renda, né? Que pesava no orçamento, e, de repente, o conteúdo ele vai se descentralizando, você começa a fidelizar cada conteúdo numa plataforma, e você se vê tendo que escolher, né? Tendo que pesar ali o custo-benefício. Onde que eu assisto mais conteúdo? O meme ali do início é sensacional, porque você tem muito tempo de trabalho para pagar e não tem tempo para assistir tanta coisa assim. Mas, de fato, quando a gente pensa em custo-benefício, né, as pessoas elas ainda ficam muito presas à Netflix, porque você pensa, tá, como custo-benefício individual, a plataforma ela vem aumentando, eles têm isso de estratégia de preço ali, que não é no valor final que eles ganham. Mas quando eu penso no custo-benefício social, afetivo, né, nessa vontade de participar ali da roda, as pessoas acabam ainda cedendo ali, falando, não, eu deixo às vezes de sair, de comer uma comida no fast food, mas está pagando a Netflix. Marina, eu queria agradecer muito, rapidinho aqui, infelizmente nosso tempo é curto, mas já deu para levantar essa reflexão super importante, então obrigada. Obrigada, Mari, foi um prazer. E ó, só lembrando que a gente está falando de uma pesquisa que avaliou os serviços de streaming nos Estados Unidos e a gente trouxe a reflexão aqui para o Brasil. E queria pegar carona no que a Marina falou, que tem muita gente em dúvida sobre o que assistir para fazer a propaganda do Em Alta, viu, gente? Tem Em Alta CNN todo sábado, 10h30 da noite. Se você está na dúvida do que assistir, eu tô lá fazendo esse trabalho junto com o Felipe para te ajudar.